É isso, por isso fica o alerta. Cuidado. Olha, a gente vai seguir agora falando do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, a soma das riquezas do país, que teve um crescimento que surpreendeu ao mercado e que confirmou projeções do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do governo Lula. Vamos aos números, então? Olha o resultado do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, no último trimestre. Tem como pôr na tela a nossa cartela? Olha aí. Alta de 1,4% no segundo trimestre deste ano. Já acumula uma alta de 3,3% nos últimos 12 meses. É o segundo lugar entre os 54 países que foram avaliados pela agência Altis Rating. Tem o setor industrial em destaque, com um crescimento de 1,8%, e o setor de investimentos ainda mais, com um crescimento de 2,1%. Portanto, o PIB bate as metas do governo, supera as projeções do mercado, aí estão os números, sinal de economia crescendo, economia forte, país crescendo. No entanto, há uma previsão do mercado que esses números precisam ser contidos, Osmando. Exatamente, Ananias. O Brasil está dando um exemplo para o mundo de que voltou realmente ao desenvolvimento, rompeu aquele ciclo de estagnação de 5 anos em que estava mergulhado, sobretudo num segmento que é fundamental, que é o setor industrial. Tem dois aspectos importantes nessa avaliação desse resultado do PIB, que são o que cresceu o setor industrial 1,8% no último trimestre e os investimentos que chegaram a ser de 2,1%, quando era algo que não existia. Em 5 anos não existia investimento, nem público nem privado no Brasil. Por quê? Porque a indústria estava sucateada, paralisada. E há um detalhe interessante nesse levantamento que mostra que as importações brasileiras têm crescido e cresceram 8,9% neste trimestre, sobretudo por um fator, porque a indústria brasileira está comprando máquinas e equipamentos para fazer o seu processo de modernização, de atualização com a modernidade para se tornar competitiva no mundo. Pois bem, por que isso está acontecendo? Porque o Brasil voltou, a partir do momento, sobretudo muito influenciado por isso, com a queda dos juros, nós tivemos uma queda de 3 pontos percentual, caindo de 13,50 para 10,50. Nós paramos aí porque o Copom decidiu interromper o ciclo de queda. Mas essa queda influenciou o crescimento industrial, sobretudo o crescimento industrial do comércio e dos serviços, que passaram a ter crédito mais barato e maior oferta de crédito pelos bancos, de maneira a terem sustentação e movimentação do seu capital. Pois bem, tudo isso é extremamente positivo para o Brasil, mas o mercado vê isso como uma desgraça. O mercado não quer saber disso. O mercado acha que o aumento do consumo das famílias, esse crescimento do PIB, a diminuição do desemprego e a elevação da massa salarial é um risco para que volte a inflação. E, portanto, como há um compromisso do Roberto Campos Neto, sobretudo capitaneado por ele, de que os juros têm que ser sempre mais altos, porque é uma exigência do mercado rentista, daqueles que vivem da especulação, do uso do dinheiro, não fazem produção, mas aplicam dinheiro no mercado para poder ganhar sempre mais lucro, não interessa a eles ter juros baixos. Por isso, eles agora não escondem mais. Eles estão dizendo que esta próxima reunião agora do Copom, 17 e 18 de setembro, eles já querem
já estão apostando numa alta de 0,25% e até 0,50%, e que até dezembro o Brasil vai encerrar com 12%. Vai subir, então, de agora até lá, vai subir 2 pontos percentuais na taxa de juros. Isso realmente é algo insuportável e eles vão reforçar esse compromisso porque eles estão criando dificuldade até, e eu já tinha dito isso aqui, e hoje voltou a se confirmar, o próprio Senado confirmou isso hoje, de que o presidente Lula terá dificuldade até na sabatina com o Galípolo, que foi indicado por ele para ser o novo presidente do Banco Central. O mandato do Roberto Campos Neto termina no dia 31 de dezembro, então dia 1º de janeiro o Galípolo já deverá assumir, mas antes precisa passar pela sabatina e pela aprovação. E para quando é que eles marcaram a votação do nome do Galípolo no plenário do Senado? Para o dia 9 de outubro, depois das eleições, porque o compromisso deles é levarem até o fim do ano, sob o Roberto Campos Neto, o Brasil voltar até a elevação das taxas de juros, o que vai dificultar de maneira estúpida a economia brasileira. Eu estou preocupado aqui com essa questão do Galípolo por um motivo simples. Eu acho que o presidente vai dar um tiro no pé com a indicação do Galípolo. Porque o Galípolo, se você acompanhar, como você acompanha, praticamente em full time, mas eu acompanho pontualmente quando tem, por exemplo, as atas de definição de juros, e o Galípolo, a política dele é muito parecida com a do atual, os votos dele, a postura dele é muito parecida em alguns casos, em muitos casos, com o do atual presidente Campos Neto. Eu acho que o presidente foi induzido a erro a fazer essa indicação. Já no primeiro momento eu já achava, hoje eu tenho certeza, e acho que o presidente ainda tem tempo de refluir, de mudar a indicação. Porque nós vamos ter lá um cara que vai ser a mesma coisa, um representante do mercado, um cara que não está preocupado se o empresário vai pagar 5, 6, 7 ou 8 de juros, enquanto poderia estar pagando 2 ou 1. Porque esse PIB bem aí não se deve nada a Banco Central ou à instituição financeira, ou a governo. Se deve à força do cara que empreende, à força do cara que, mesmo com um juro desgraçado desse, está botando a indústria dele para funcionar, está comprando equipamento, está empregando, está assinando carteira. Então o presidente está dando um tiro no pé e é o tipo do tiro que não tem como fazer o curativo na hora, tem que esperar o final do mandato para fazer o curativo. João, eu tenho que ir para o intervalo, mas eu vou dar para o Osmando rapidamente comentar essa sua avaliação. Vai lá, Osmando. Olha, eu discordo um pouco dessa avaliação sobre o Galípolo, porque eu acho que os votos do Galípolo, acompanhando a interrupção do ciclo de queda da taxa, eu acho que foi uma estratégia política para evitar um confronto maior do Roberto Campos Neto, com o Roberto Campos Neto e com o mercado, no momento em que o presidente estava sendo acossado, com a mídia toda em cima dele, com acusações e mais acusações, e isso estava prejudicando muito a economia. Acho que foi uma estratégia de quem, sabendo que daqui a 5 meses ia ter a substituição do cara que estava lá dirigindo, é melhor então a gente ter calma, de botar o pé no freio, aceitar uma trégua, mas eu acho que o Galípolo não será nada parecido com o que é Roberto Campos Neto, porque esse sim terá que ser muito investigado assim que deixar a presidência do Banco Central. Vamos acompanhar, é o desdobramento, são as opiniões, avaliações, e a gente tem espaço para todos aqui. O STF julgou nessa sessão de hoje, que terminou agora, que as empresas de energia vão ter que devolver a parte do